Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei deixar para vocês, como sempre deixo, um versículo na palavra do Senhor, que está no livro, no Evangelho de João, que segundo escreveu João, no capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, queridos? Eu sempre deixo um versículo e sempre peço para que vocês meditem na palavra do Senhor. Porque o nosso alimento, o nosso pão diário, a nossa bússola, a nossa direção é a palavra do Senhor, a inerrante palavra de Deus. Quando você estiver em sua casa, você que está me assistindo, não se esqueça, não deixe a sua Bíblia guardada no armário, mas pega e medite noite e dia. Amém? Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Amados, hoje nesse dia maravilhoso, nós estamos no Sítio Betel, um clima muito bom. Tudo isso foi o Senhor que fez e por isso graças damos a Ele. Eu quero pedir a você que está assistindo a esse podcast, que ainda não é inscrito em meu canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe ao máximo que você puder. Você que não me segue também no Instagram, é Cristiane Cunha também, certo? Você fazendo isso, se inscrevendo, encaminhando, me seguindo, a plataforma vai ver que todo o assunto que eu estou falando é relevante e vai encaminhar mais pessoas, ok, queridos? E nós precisamos propagar a palavra do Senhor, esse é o nosso intuito, certo? Hoje, nosso podcast, nós temos a presença da pastora Aldete Passos, uma pessoa que eu aprendi a amar muito, minha intercessora. Pastora, de antemão quero te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter confiado, né? Sentar aqui, expor um pouco da sua história, da sua vida, te agradecer por tudo que a senhora tem feito por nós do Pode Crer, porque tudo começa com oração, e eu sei, né, dos momentos de oração que a senhora passa diante do Senhor, intercedendo por mim, por minha família, por esse podcast, que já estou me emocionando. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida, minha amada. A paz do Senhor. Vamos agora falar do Senhor, do que tu mais gosta de fazer, é falar de Jesus. Amém. Então se apresente, quem é você, de onde veio Aldete Passos, e como foi esse encontro seu com Jesus? Bom, Fique à vontade. eu saúdo a todos, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, louvar e agradecer a Deus Amém. por esse privilégio, pela dádiva que Ele tem nos concedido de estarmos aqui hoje. Glória a Deus. Tudo foi pela permissão do Todo-Poderoso, tudo foi Verdade, permitido por Ele. Verdade. Então eu quero glorificar a Ele e agradecer a Ele pelos feitos dele em nossas vidas, né? Amém. Verdade. E para mim é uma honra, minha irmã, poder servir, contribuir no reino dos céus. Para mim é uma honra poder servir a Deus, até mesmo com o testemunho da transformação de vida. Como eu conheço. Amém, pastora, é verdade. E de onde é Aldete Passos? Me conte um pouco da sua história, para que os meus inscritos te conheçam um pouco. Bom, a minha história eu vou até que resumir um pouco, porque eu tenho 47 anos de idade e eu conheci a Cristo Jesus nosso Senhor. Foi uma trajetória um pouco bem que sofrida. Né? Eu vim de uma família católica, né, com algumas crenças, e desde pequena eu havia assim, muitos problemas de saúde. Minha mãe, ela sempre procurando, né, os médicos, não entendiam, não descobriam uma causa. Era uma criança que sempre estava enferma, sempre estava doente, muito debilitada, muito assim frágil, muito vulnerável. E a minha mãe buscando de vários recursos, né, assim, da medicina, e enfim, de vários credos religiosos, para buscar a cura e a melhora para a minha vida, no caso, né? E
nesse decorrer, e nessa procura, nessa busca incessante de buscar uma cura, de buscar uma ajuda daquela filha, eu era a caçula, eu sou a caçula, né? E ali buscando essa ajuda, né, para que houvesse uma libertação, para que houvesse uma cura, né? E nesse meio termo, a idade passando, e aquela criança, e aquela já adolescente, aonde nós saímos do estado da Bahia e fomos para o estado de São Paulo. E nessa busca, né, incessante, Sim. de uma cura, de ajudar, porque assim, eu dormia à noite e eu tinha pesadelos, eu sonhava com monstros, eu ouvia vozes, eu via vultos, era doenças que o médico não descobria a causa. Sim. Havia uma angústia, havia uma tristeza, eu tinha medo de dormir à noite, porque eu nem sabia se eu ia acordar, Uhum. porque todas as vezes que eu dormia à noite eu sonhava com bicho me perseguindo, animais me perseguindo, monstros me perseguindo, eu caindo como se fosse num abismo, sonhava com mortos, eu dentro de caixão, e era muita conturbação, muita perturbação. Então, assim, era uma infância e uma adolescência de muitas conturbações, de muitas perturbações. Era uma jovem, uma criança muito sofrida e que houve muito ataque, né, das Sim. forças contrárias sobre a minha vida, Sim. né, nesse período da infância e da adolescência. Então, assim, era um sofrimento. Eu tinha medo de dormir à noite, eu não sabia nem se eu ia acordar. Eu tinha medo de quando ao cair da noite, assim, ao anoitecer, eu já estava ali meio que a minha alma já estava angustiada, a minha alma já estava triste, eu já estava, meu Deus, será que hoje eu vou dormir em paz? Havia aquela lutando dentro de mim mesmo para, sabe assim, ter a paz que eu estava tanto buscando. E em todo esse percurso, eu estava ali agora no estado de São Paulo, com os meus 14 anos de idade, aonde os meus pais, eles estavam em um processo de separação. Minha mãe separou do meu pai, né? E eles se separaram. Ela foi para o estado de São Paulo, ela me levou juntamente com ela, com minhas outras irmãs, e nós fomos ali morar um período no estado de São Paulo, que na realidade não foi um período, foi praticamente toda a história da minha vida, foi ali no estado de São Paulo. E eu com 14 anos de idade, uma jovem muito sofrida, eu não era feliz na vida sentimental, eu não era feliz no amor, eu não tinha paz de espírito, porque eram muitas perturbações, eram vozes, eu ouvia vozes, chamava meu nome quando eu ia não tinha ninguém. Eu via vultos, eu não entendia. E eu, meu Deus, que é isso? E aquele Não sofrimento usufruiu da infância, né, não pastora? usufruiu de muitas coisas, né? Eu Sim. tinha tonturas, eu tinha alguns desmaios, Sim. entendeu? Aí alegava que a pressão que está baixa, mas havia uma frequência, Sim. entendeu? De muito sofrimento. E nessa relutância toda, e quando nós fomos para o estado de São Paulo, eu cheguei no estado de São Paulo no ano de 1992, aonde eu, com tantas coisas, né, minha irmã, acarretaram tantos sofrimentos, e era uma jovem muito calada, eu sofria muito quieta, eu não era uma jovem que eu demonstrava com atitude de rebeldia, eu tinha que fazer e acontecer para chamar a atenção, não. Eu sempre sofri calada, eu sempre fui muito retraída, muito quieta. Era como se fosse o patinho feio, sabe? Assim, a quietinha, a tímida, a que era mais retraída, era eu. Eu não era a irmã, a top, aquela que faz, não. Eu era a irmã, a mais quieta, a mais calada, a mais obediente, né? A minha mãe, aos meus pais, sempre ali mais retraída, mas sempre quieta, sofrendo calada. Eu não era de ficar falando, eu não era de ficar me expressando, eu tinha vergonha e eu sofria no meu calar. Nesse silêncio todo, eu estava ali, uma jovem e uma adolescente, com muitos conflitos de alma, com muitos conflitos de mente, sem ter, muitas das vezes, eu não tinha ninguém para desabafar, eu não tinha ninguém para pedir um socorro, para me dar uma orientação, para me conduzir Sim. e dizer assim é assim. Até que um dia, nesse ano com os meus 14 anos, ano de 1992, eu estava ali no estado de São Paulo e uma jovem, uma colega minha, ela de escola mesmo, ela me fez um convite e ela falou para mim assim, Aldete, eu queria tanto te apresentar um amigo, e esse amigo é um amigo em comum. Ele é meu e é seu amigo. E eu falei, mas como que ele é um amigo e eu não sei o nome desse amigo? Aí ela falou assim para mim, eu quero te convidar
para um domingo à tarde nós irmos conhecer esse amigo. E eu estava com tantos conflitos, tanto sofrimento. E aí eu entrei em questionamento, mas se ele é um amigo em comum, é meu e é seu, e eu não lembro o nome desse amigo, e você também não pode falar o nome desse amigo, e eu fiquei naquela curiosidade da forma que ela falou para mim. Ela falou assim, olha, domingo à tarde, às 3 horas da tarde, nós vamos visitar e conhecer esse amigo, mas ele é seu amigo. E ela não falava Quem era? quem era o amigo. E eu ali, muito Curiosa, curiosa, né? né? Eu falava, meu Deus, quem é esse amigo? E aí, quando foi um domingo à tarde, ela passou na minha casa e nós fomos para conhecer esse amigo. Amém. E quando eu cheguei lá, Cris, era uma igreja, e era a Igreja Universal do Reino de Deus, Amém. onde estava tendo um culto à tarde, um domingo à tarde, ali na região de Santo Amaro, ali próximo, ali tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse Pode Crer, e eu tenho certeza que vai saber, que vai reconhecer, porque talvez seja onde você mora nesse exato momento, próximo à Avenida Nossa Senhora de Sabará, da represa Billing, entre a Vila Missionária e Pedreira, ali é um local, mais ou menos para eles saberem, no ano de 1992. E ali estava eu colocando pela primeira vez os meus pés numa igreja evangélica, onde eu ainda não tinha visto ainda o que estava por vir e o por vir na minha vida. E ali às 3 horas da tarde eu fui a um culto, era um culto muito forte de derrubando muralhas. Sim. E ali na hora, né, aquelas orações muito fortes, eu fiquei um pouco confusa na hora. Eu fiquei, ai meu Deus, isso aqui é tudo novo para mim. E na hora eu confesso para as pessoas que estão me assistindo nesse momento, para você, Cris, eu fiquei um pouquinho assustada. Se eu disser para você que eu cheguei e aceitei de rápido, não. Eu fiquei um pouco assustada porque eram orações fortes e eu não tinha visto aquilo nunca na minha vida. Eu nunca tinha me deparado com aquela. Foi um impacto para mim, porque eu era uma jovem retraída, calada, e eu me deparei, cheguei em um lugar, em uma igreja cheia de pessoas, e eles iam uma fé fervorosa, eles orando e clamando e buscando, e eu fiquei assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu na hora fiquei bem impactada. E aí, quando acabou assim o culto, aí ela me levou e falou, o amigo que eu estava falando é Jesus, é o nosso amigo. Ele é o meu amigo e é o seu amigo. Glória a Deus. E ele quer te ajudar. E aí quando ela falou aquilo naquele momento, né? Aí eu, na hora, falei, meu Deus, porque você me falou logo que Jesus era o nosso amigo. E eu assim, né? Falei, eu fiquei toda assim, né? Sem Talvez jeito. se ela Né? tivesse dito, você não teria ido, né? Isso mesmo, se ela tivesse dito, eu não Ela teria. não vou, não. Pois é, eu ia imaginar logo igreja, alguma Ela coisa foi desse bem tipo. estrategista, Foi né? bem estrategista. Inteligente foi ela. Bem inteligente. E aí, quando ela fez esse convite, eu fui e gostei. Ai, quando eu gostei, maravilha. Aí ela me chamou novamente, olha, vai ter um outro culto de sexta-feira, agora esse culto é mais forte, você não gostaria de ir? E eu falei assim, olha, eu vou conversar com minha mãe, né? Eu vou ver como que eu vou fazer para mim ir. Só que de pronto imediato, algo dizendo no meu coração assim, não fala nada, é só um culto, você não comente nada com ninguém, vai. E aí estava aquela jovem, triste, muito calada, muito retraída, que não tinha muitos amigos. Eu nunca fui uma pessoa muito falante antes, né? Antes. Eu não era muito assim, falante, eu era muito calada, muito tímida. Hoje quem me conhece vai dizer, onde era essa menina tímida? Então, assim, muito calada. Então, os meus pais, né, minhas irmãs, meus parentes, pessoas que estavam comigo, sabem que eu era uma moça, uma jovem muito calada, muito na minha, bem tranquila. Sim. E enfim, aí agora estava aquela jovem, recebeu o convite e eu fiquei assim, olha, eu quero ir nesse culto, eu quero ir. E aí ela me convidou, e foi bem uma sexta-feira forte, Cris. E quando nós deparamos nesse culto, foi algo muito forte, porque orou para quebrar maldições, era uma oração de libertação, era uma oração que eu estava precisando no momento, para Deus me libertar dos medos, dos traumas, sabe, de tudo aquilo que estava me oprimindo, me angustiando, dos pesadelos que eu tinha à noite, de muitas noites passava em claro e eu não falava para os meus pais, eu não falava para minha mãe, não falava para minhas irmãs, sofrendo calada. E quando eu cheguei naquele culto de sexta-feira à noite, eu vi ali algo tão diferente, uma oração tão poderosa, uma oração assim, com muita unção de Deus. Aleluia.
aonde eu sentia que aquela unção, ela estava entrando dentro de mim, dentro do meu corpo, na minha mente, na minha alma. Ela estava entrando dentro de mim como se fosse com uma mão forte, arrancando aquele medo, Sim. aquela incerteza, aquela insegurança, arrancando tudo aquilo de ruim que estava me cercando, Amém. inclusive arrancando as forças negativas que estavam comigo, que estavam me acompanhando desde a infância. Sim. Né? Desde a infância, sofrendo. Né? Então havia uma força contrária, havia uma força negativa que vinha me acompanhando, tentando me destruir a qualquer maneira. E quando eu deparei naquele culto forte, naquela oração forte, eu senti que ali tinha algo novo de Deus para mim. Sim. Eu senti que ali tinha uma coisa nova da parte de Deus para mim. Eu falei, Deus, o Senhor Aleluia. está me apresentando algo novo para mim, que eu não conhecia. E para mim aquilo ali foi algo tão novo, tão assim impactante, e eu gostei. Maravilha. E eu gostei. E aquela jovem que estava agora cabisbaixo, triste, morocochô, agora estava aquela jovem agora já motivada, Aleluia. já estava aquela jovem agora cheia de expectativa, cheia de vontade de viver Glória a agora. Deus. Aquela jovem agora que estava deprimida, que tinha medo de dormir à noite, com muitas insônias, e quando dormia tinha pesadelos, né? Aquela jovem que ouvia vultos e ouvia vozes e via vulto, agora aquela jovem já estava agora, né, se firmando. Aleluia. Já estava agora aquela jovem frequentando aquela igreja, né? Essa instituição, já frequentando, já estava aquela jovem agora, né, se encaminhando. E ali no período, ali, logo quando eu cheguei, o pastor perguntou quem gostaria de fazer uma aliança com Deus, aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu não toscanejei um instante, eu imediatamente entendi, eu estava com muita Amém. fome e sede de Glória a Deus. Deus. Eu não fiquei, deixa para amanhã uma outra oportunidade. Eu via que a minha oportunidade era aquela. A minha oportunidade era aquele momento, Cris. Amém. E eu falei, hoje. Ele vinha aqui na frente, eu rapidamente fui na frente. Aleluia. E levantei minhas mãos, ele falou assim, olha, fala seu nome, confessa. E eu confessei diante das pessoas que estavam ali no culto. E ali eu aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu com 15 anos de idade. E ali, glória a Deus e aleluia. E quando eu aceitei a Jesus, eu me batizei em seguida, né? Porque tem pessoas que elas acham que é só aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Meu nome agora está no livro da vida, foi apagado o livro da morte. Só que tudo é um passo. Verdade. É um passo, e o primeiro passo eu dei. Aquela jovem deu um passo, né? Do que? Aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor, e em seguida eu me batizei nas águas. Eu me batizei nas águas e comecei a frequentar a igreja. Eu comecei a ter prazer, houve uma curiosidade, um despertar dentro de mim de conhecer mais das coisas de Deus. Houve um interesse muito grande assim, eu quero ir para o céu. Glória a Deus. Era o que estava dentro de mim, que me motivava, era eu quero ir para o céu. Amém. Porque aonde eu estava outrora, eu ouvia falar do inferno, de maneiras bem diferentes, inclusive eu tenho uma parenta, né? Uma prima, e ela era espírita, e ela falava muito do espiritismo, e ela falava muito do Apocalipse, um livro a qual ela estava lendo, e falava muito dos flagelos que virão sobre a terra, né? Depois do arrebatamento, das taças da cólera de Deus. E ali ela sempre falava para mim, mas ela falava de uma maneira que me trazia muito medo, me constrangia, me oprimia, me angustiava, e eu falava, olha, eu não quero passar por isso não. Eu já tenho tantos problemas, tantos conflitos, essa mulher ainda falando tanta coisa para mim, me dava tanto medo. E só que todas as vezes que ela falava desses livros, da instituição que ela frequentava, né? Desta denominação a qual ela ia, todas as vezes que ela vinha e falava para mim, ela vinha com algo muito pavoroso, muito medonho, de falar do fim do mundo, o final dos tempos, o inferno e aquela coisa toda. Aquilo me trazia, ela me assustava, porque eu já estava em outros problemas que ela não sabia. Porque eu era uma jovem calada e eu não falava dos problemas. Eu sofria quieta. Ninguém sabia do meu sofrimento. E talvez tem pessoas agora assistindo a gente. Verdade, pastora. Quantas jovens agora estão nos assistindo? Verdade. Quantos jovens estão nos assistindo agora? E talvez está sofrendo, calado. Verdade. Talvez agora está, né? Até está assistindo agora, se pode crer. Sim. Eu não sei em que momento você está agora, talvez seja no momento do auge da sua dor. Verdade. E eu não sei. E você é um jovem que se encontra nessa condição que eu estava. E você talvez está agora se sentindo mal compreendido. Você não consegue dormir à noite. Você
Tem muitos pesadelos, você sonha com bicho, com monstro, você talvez não tem paz de alma. Você é como se o mundo para você não tem mais um arco-íris, não tem mais um sol. É como se está tudo nebuloso, sombrio para você, é como se tivesse tudo escuro. É como se você não visse uma luz no fim do túnel, e eu estava desta maneira. E talvez essa pessoa que está nos assistindo agora, Cris, Verdade, ela pastora. talvez está se encontrando nesta condição, nesse estado, e está se sentindo tão só, tão Sim. pequenininho, mas nesta conjuntura Deus manda dizer para você Aleluia. que a luz ela vai brilhar na sua vida. Glória a Deus. Ele manda dizer que a luz ela chega hoje na Amém. sua vida. Amém, Jesus. Aonde Amém. você está nesse momento, a Amém. luz de Deus te alcança. E esta luz alcança você com uma alegria na alma. Amém. A luz de Deus vai alcançar essa pessoa agora com a paz que você tanto precisa. Amém. Glória a Deus. Essa angústia, essa tristeza, esse medo, todo esse sentimento, essa mistura de informação que talvez está na sua mente agora, e você está nos assistindo, e você está um conflito de almas e você não consegue nem administrar tanta informação que vem sobre você. Verdade. E você está se sentindo preso, acuado, sozinho. E aí o Espírito Santo veio e disse para você, nesta hora, neste exato momento, Aleluia. que você não está sozinho, porque Ele é a luz Amém, que Jesus. você precisa, a luz que vai trazer a paz que você É precisa. verdade. É Ele quem vai vir com a clareza do céu sobre você nesse momento. E a calmaria de Deus vai invadir a sua alma, Aleluia. o seu quarto, o ambiente onde você está. Você vai sentir algo de Deus aonde você está nesse exato momento, porque o Espírito do Senhor, ele invade, ele vai ultrapassar. E aonde chegar a nossa voz, aonde chegar esse pode crer, Sim. a presença e a luz de Deus vai chegar também até você. E ali estava agora eu, em meio a tudo isso, Cris. Uhum. Enquanto mais ela falou, mais ela me levou aos pés de Cristo, porque ela Sim. achava que iria me levar, né? Para onde ela estava indo, só que em meio a tudo aquilo ali, é onde a minha amiga apareceu Sim. e me fez esse convite. Uhum. E ela me convidou para ir na igreja, e eu fui, gostei e comecei a ir. E o primeiro passo, aceitei a Cristo Jesus, nosso Senhor, e depois me batizei. Me batizei Amém. nas águas, porque é necessário Verdade. para a remissão dos pecados, Sim. né? E para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Morrendo a velha Aldete, Sim. a velha criatura com os velhos erros, com as falhas, e nascendo uma nova pessoa para viver em Cristo Amém. Jesus, nosso Senhor. Verdade, Então, pastora. assim, e dali agora houve um outro processo agora na vida, né? Outras batalhas. Agora era um novo ciclo que eu É. estava trilhando agora. Eu entrei em um novo ciclo, eu agora já estava trilhando outros caminhos. Amém. Glória a Né? Deus. Agora eu estava conhecendo a fé cristã. Agora as minhas batalhas não eram mais aquelas outrora. Um exemplo, eu estava no Egito e agora o Senhor me tirara do Egito e agora o Senhor está me fazendo trilhar em outros caminhos, não é isso? Sim. E aí agora o que acontece? Nesses novos caminhos agora é onde aquela jovem já não é mais aquela jovem, né? Sim. Tão triste, tão oprimida, agora era uma jovem agora, com muita fome e sede de conhecer a Deus, o céu. Aleluia. Quem é Deus? Quem é esse Deus que tudo pode? O Espírito Santo, a terceira divindade. E eu vi as pessoas falar do Espírito Santo, de ser batizada com o Espírito Santo, de ser cheia do Espírito Santo. E aquilo foi me dando um desejo muito grande. E os cultos, 7 horas da manhã. E nós trabalhávamos, né, a semana inteira, em pleno domingo, 7 horas da manhã, a gente está lá. E eu ia, colocava a minha melhor roupa. Ai, e eu ali me perfumava, me embelezava, arrumava os cabelos. E hoje eu vou, porque eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E ali nos cultos, aos domingos, 7 horas da manhã, era uma busca, era um momento de louvor e adoração, onde nós adorávamos. Aleluia. Todo louvor e adoração era para o Espírito Santo. Glória a Deus. E ali as minhas palavras, elas estão cravadas na minha memória, onde dizia, eu tenho fome e sede do Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, a água não vai valer de nada. Se eu não tiver o Espírito Santo, o alimento não vai me sustentar. E eu entendia que o Espírito Santo era o meu passaporte para o céu. Eu estava entendendo que o Espírito Santo era ele que ia me sustentar na terra. Até eu ir para Nova Jerusalém, até eu não estar mais aqui na terra dos viventes. Então eu estava entendendo que o Espírito Santo era uma peça fundamental na minha vida.
Então ali agora estava aquela jovem com muita fome e sede de Deus, de ter esse encontro com o Espírito Santo, de ser batizada com o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo. E um domingo de manhã, 7 horas da manhã, estava aquela jovem com muita fome e sede de Deus. E ali eu dizia, Espírito Santo, eu não posso sair daqui sem a tua presença. Eu não posso sair daqui sem te sentir. Amém. Eu não posso sair daqui sem sentir essa plenitude do Senhor. Eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro. Faz do meu coração o teu altar. Faz do meu coração a tua morada. Faz do meu coração o teu propósito e o teu querer. Aleluia. E ali eu falava palavras de carinho, de amor para o Espírito Santo. Eu dizia, eu queria saber falar poemas para falar para o Senhor. Eu queria saber expressar, ser rica em palavras, para ter palavras tão bonitas para expressar para o Senhor o quanto eu amo. E ali vi uma voz que dizia assim para mim, só em você dizer que me ama, já é o suficiente. Amém. E aí eu dizia para o Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. E naquele momento naquele período eu estava fazendo um curso de espanhol, e aí eu falava para o Espírito Santo, era o básico, né, de espanhol e um básico de inglês, e ali eu falava, I love you, Jesus, I love you, Jesus, e aí eu falava em inglês para o Espírito Santo, para me sentir, né, aí eu falava, ó Espírito Santo, eu estou falando eu te amo, em português, espanhol e inglês, e eu acho que o Espírito Santo falava assim, olha só, é isso, e aí eu falava, eu te amo, eu te quero muito. E eu falava ali espanhol um pouquinho para o Espírito Santo. E aí eu gostava tanto, e eu sentia um amor, um carinho, algo muito forte. Vi uma calmaria do céu sobre o meu coração, uma calmaria do céu sobre os meus pensamentos. E ali vi uma calmaria de Deus sobre mim, e eu chorava, e eu falava, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Glória, 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 aleluias. Glória, 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 aleluias. E eu falava tantas palavras, todas as palavras mais lindas que eu tinha na minha memória, eu expressava ali ao Espírito Santo. Eu estava ali expressando para o Espírito Santo, amém, até que por infinita misericórdia e graça e bondade de Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro com Deus ali, com a pessoa do Espírito Santo. E ali agora a minha vida já não era mais a mesma. Olha agora eu trajetando uma nova fase da minha vida. Agora aquela jovem, agora de 15 anos, agora já era batizada com o Espírito Santo, com muita fome de Deus. Havia uma sede, uma garra de fazer a obra de Deus. Para mim estava pouco, eu queria mais. Para mim era pouco aquilo ali, eu queria mais. A minha alma tinha fome e sede de algo a mais das coisas de Deus. E ali aquela jovem, né? Agora com muita vontade de garra, o pastor falou para mim, olha, Aldete, eu estava tão assim na esperança, eu não via a hora de você ser batizada no Espírito Santo, para a gente amém, levantar você de obreira da igreja. Maravilha. De você estar conosco, mas agora sim, você batizada no Espírito Santo, cheia da presença de Deus, você vai ter estrutura para poder ajudar as pessoas, você vai ter estrutura para entrar conosco em determinados lugares, porque nós tínhamos que ir fazer o trabalho de evangelismo em vários lugares, em asilos, em orfanatos, em presídios, em hospitais e em vários lugares. Então, assim, havia uma necessidade de estarmos revestida das coisas do Senhor. Havia uma necessidade de estar revestida do poder de Deus. E a Bíblia diz o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo tereis poder de Deus, aleluia, para ser minhas testemunhas. Então, a presença do Espírito Santo não é para dizer assim, eu sou melhor que o outro. Uhum. Eu falo em línguas, olha, Deus me... Não. A presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo nos revestindo é para que ele venha nos capacitar, amém, para fazer a sua obra, para sermos testemunha dele, aonde quer que ele queira que nós estejamos. Sim. E ali, agora estava eu ali agora, aquela jovem, com muita fome e sede de fazer a obra de Deus. Amém. Né? E aí os pastores falaram que eu precisava de uma autorização, né, dos meus pais. Como minha mãe estava separada do meu pai, ele estava no estado da Bahia, minha mãe no estado de São Paulo. Ela autorizou, os pastores na época, eles perguntaram se eu estudava, se eu trabalhava, né?
porque para ser obreira a gente tinha que ter uma vida coerente com a palavra do Senhor. Sim. E se era uma jovem que estudante, então, que eu tinha que apresentar o meu boletim para Sim. saber se eu tinha notas, se, Interessante. né? Se eu Uhum. tinha notas, Com né? ordem, né? Muita Isso ordem. mesmo. E aí viu se eu tinha, né? Se o meu boletim, enfim. E ali pediu autorização dos meus pais, no caso da minha mãe, se ela autorizava eu, porque eu tinha 15 anos de idade, né? Se ela estava autorizando, né? Eu estar sendo membro já era da igreja, mas como obreira, Sim. trabalhando na obra do Senhor, né? E ali ela assinou uma cartinha de autorização, autorizando, né? Que ela como mãe, minha responsável, Uhum. de eu poder estar apta Sim. para poder fazer a obra de Deus. E Já agora queria levar o que aprendeu para outras pessoas, isso né? mesmo, dessa maneira. Já estava agora, né? Maravilha. Já querendo compartilhar Compartilhar. com as pessoas, né? Isso. Tudo aquilo a qual eu já tinha recebido do Verdade. Senhor, né? Isso. Porque essa é a importância, realmente é isso aí, Isso. né? A gente receber e agora a gente compartilhar, Compartilhar. a gente ajudar, estender as mãos, não é isso? Amém. Porque outrora eu estava sofrendo, eu era cativa, não era isso? Uhum. E aí agora, aquela jovem já passou por aquela fase, ela estava enfrentando uma outra fase da vida dela, ela estava agora em um outro ciclo de vida, em uma outra trajetória. E aí agora aquela jovem, né, tendo outras batalhas, inclusive outros inimigos diferentes, né, outros inimigos, né, ardilosos, e também tendo outros aliados também de Deus para me Amém. instruir e me conduzir segundo a palavra, como vencer cada inimigo, cada gigante em cada situação. E ali agora estava eu, fazendo a obra de Deus com 15 anos de idade, Cris. Maravilha. Com muita fome e sede de Deus. Com muita fome e sede. Não media esforço para ir nas casas, para fazer orações nos lares. Não media esforços, estar nas vigílias. Sextas-feiras, a gente trabalhava a semana toda, né? De segunda a sexta, e quando era sexta-feira, eu ainda saía do meu trabalho, eu ainda ia para a igreja, participava do culto da igreja, Sim. e depois do culto, eu ainda ia para a vigília, e nós ficávamos até 4h30, 5 horas da manhã, só para você ver. Eita, E com muita garra e com muita sede de Deus. Amém. E quando era no dia seguinte, estávamos nós lá, ó, de novo. E não reclamava, viu, Cris? Com muita fome e sede de Deus. Então, assim, eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus todo o meu coração por ter conhecido Jesus Cristo na Igreja Amém. Universal do Reino de Deus, Cris. Né? Eu conheci o Senhor Jesus Cristo, esse Deus vivo que cura, transforma, liberta, na Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu amo a Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho um amor e um carinho Sim. pelos pastores, os bispos da Igreja Universal, Sim. inclusive a vida do bispo Edir Macedo, Sim. porque se não fosse ele, não teria a Igreja A Universal. igreja. Eu me emociono porque foi a porta que estava aberta no momento da minha dor. Amém. Foi a porta que estava aberta quando muitas portas se fecharam, aquela porta estava aberta para mim. Então eu glorifico a Deus por tudo isso. Então eu glorifico a Deus e oro pela vida dos pastores, pelos bispos da Igreja Universal, porque eles fizeram parte de toda a trajetória da minha vida. Inclusive, eu congreguei nesse ministério há 25 anos e 7 meses. Maravilha. Eu fui obreira há 18 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, né, servindo a Deus de todo o meu coração, né, há 18 anos. E 25 anos congreguei na totalidade, 25 anos e 7 meses dentro da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu tenho muito a agradecer a Deus, né, pela minha estadia, a qual eu estive naquele lugar. Claro. Aquele lugar é uma escola, minha irmã, de um aprendizado muito grande. Aqueles pastores instruídos com a presença de Deus, com o conhecimento e uma sabedoria dos céus. Preparados, né, preparados, pastora, para estar ali. Preparados para instruir e ajudar muitas pessoas. Sim. Inclusive eu fui ajudada. Amém. Eu fui socorrida. Amém. Eu fui amparada dentro daquele lugar. Como em um momento como este, não pode crer, aonde são falados, né, os testemunhos das pessoas, eu não dar um testemunho de onde eu vim, de onde eu tive um grande aprendizado em toda a minha vida. Né? E morando ali no estado de São Paulo, morei um período de 30 anos. E agora vem uma outra fase da minha vida. O retorno para a Bahia. E aí agora vem, eita glória. Enquanto a senhora toma água, eu vou falar um pouco, né, sobre a Universal. Eu conheci algumas coisas, inclusive estive em alguns cultos da Igreja Universal em São Paulo. E assim, eu admiro muito todo o trabalho feito pela Igreja Universal, acompanho, né, algumas coisas, principalmente pela mídia.
E aí, assim, eu tenho uma admiração por Edir Macedo, eu espero que esse podcast chegue até ele, porque quando eu Amém. assisti o Nada a Temer 1 e 2, Sim. eu quis assistir porque eu queria conhecer a história daquele homem, né? Por que as pessoas falavam tanto de Edir Macedo? Porque ninguém joga pedra em um pé de manga se a manga não for boa. Sim. Eu sempre fui aquela de observar. Isso. Não é porque a mídia fala, né? E tá aqui mostrando as provas da mídia, né? Sim. Que eu tenho que acreditar. E quando eu estive em alguns cultos, eu vi como era diferente. Como as pessoas eram diferentes nos cultos, né? Os obreiros, os pastores, aquele zelo, aquele cuidado, os trabalhos sociais, que muitos não conhecem. Sim. Muitos trabalhos, né, que a igreja faz, Isso realiza, mesmo. e que fica atrás dos bastidores. Eles não precisam mostrar isso, né? Sim. Então, Maneira. eu sempre, como jovem, eu admirava aquilo. Eu passava para ir para o meu trabalho e eu via eles vestidos a caráter para ir levar, né, cestas, né, os trabalhos, né, fazia aqueles trabalhos sociais, e eu admirava demais. Eu falava, meu Deus, eu só conheço essa igreja que faz isso. Eu era jovem na época. E eu ficava, né, um dia eu vou ao culto. E fui, gostei demais. Só que era muito distante de onde eu morava. Acabei que indo para a Igreja do Evangelho Quadrangular, qual estou até hoje. Mas admiro demais, viu, pastora? E o meu maior desejo hoje, né, é fazer uma entrevista com o bispo Edir Macedo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sei que nós servimos o mesmo Deus, né? Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que se for a vontade do Senhor, um dia eu vou estar sentada com ele contando para mim, né, tudo que Deus realizou na vida dele. Bênção de Deus, aquele homem, toda a trajetória. O ensinamento, né? Quando eu assistindo lá Nada a Temer 1 e 2, meu Deus do céu, eu fiquei impactada com a história dele. Ele abriu mão de si, sim, né, para viver para o Evangelho. E o Evangelho como a Bíblia ensina. Né? Isso mesmo. Como a Bíblia ensina. Dessa maneira. Agora vamos falar da Bahia. A senhora retornou, né? E aí, nesse período, né, que eu estive, né, e aí eu me desvinculei do ministério, porque, na realidade, eu estava ainda no estado de São Paulo quando a minha mãe veio a falecer, né? Então, quando a minha mãe veio a falecer, no ano de 2011, e aí, para mim, foi um choque, né? A gente perca de uma mãe, assim, terrível. É uma dor. Quem já, né? Isso. Então, você sabe essa dor, é uma dor, né, minha irmã? Só terrível. O consolo dos céus, do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, para nos confortar. E aí, né, todo esse processo aí, a qual de muita dor, minhas irmãs queriam que eu retornasse para a Bahia, né? Eu tenho irmãs aqui na Bahia, mas tenho mais irmãs lá em São Paulo que também tem. E aí, elas queriam que eu retornasse, né? Mas eu queria retornar num momento que fosse de Deus, nada assim, no meu querer, na minha vontade. Não, eu queria voltar se fosse Deus permitindo eu vir para o estado da Bahia. E foi bem nesse momento de dor, onde a minha mãe faleceu. E eu acabei, né, tomando a decisão de vir. A minha irmã mais velha, né, a Aldonei, ela falou assim, vem para cá, que a gente vai ajeitar para você, um trabalho, alguma coisa. Sai daí um pouco, porque estava muito sofrido, né, as lembranças, né, muitas coisas. E aí ela falou assim, vem para cá. E aí a minha irmã mais velha, a Aldonei, aí falou, vem. E aí eu vim. Nessa vinda que eu vim, né, minha mãe faleceu em 2011, aí no finalzinho de 2011, em dezembro, eu vim para o estado da Bahia. Eu fui morar em um lugar chamado Água Doce, que faz parte também do município de Bicuí, aqui no sul da Bahia. E aí eu fui trabalhar como professora de educação infantil, né, naquela cidade. Já não estava mais na Igreja Universal, porque nessa cidadezinha a qual eu estava, Água Doce, né, não tinha Igreja Universal, e tinha algumas outras igrejas, de outras denominações, e eu não tinha como congregar. Como você falou, que você ia, mas era distante. Então, era bem distante de onde eu estava, nós tínhamos que percorrer 30 quilômetros de estrada de chão para ir a uma igreja universal mais próxima. E eu ainda cheguei a ir, mas no decorrer, né, acabou que para mim não tinha como, eu tive que congregar em uma das igrejas a qual eu estava morando naquele lugar. E nós conhecemos uma bispa, né, da Assembleia de Deus, e essa bispa era muito abençoada por Deus. Deus assim permitiu que houve a unção de missionária. Olha, preste atenção, a unção de missionária. Quando houve essa unção de missionária, agora a minha vida houve também houve um salto de muitas coisas, mas também houve muitas coisas também de lutas.
de inimigos, Verdade. batalhas, Imagino. de pranto. Então, assim, a unção que veio, ela veio trazendo bênçãos, mas também trouxe inimigos. Sim. Ela trouxe também um momento marcante na minha vida. Então, todas as vezes que recebemos uma unção da parte de Deus, ela marca a nossa história, ela marca a nossa vida. Nós carregamos marcas. E até para nós darmos um testemunho, nós temos marcas. Verdade. Nós temos marcas e também temos dores. Isso. Dores que foram curadas, né, saradas. Dores. E as dores deixam cicatrizes, deixam marcas. Verdade. Porque se está doendo, porque houve alguma coisa que me incomodou. Se for um corte, porque incomodou. Mas o corte, no caso, está sarado, está, né? Já não tem mais, mas fica a cicatriz. Fica a cicatriz. Para Não é você assim? sempre Para lembrar. sempre lembrar. Então, a unção também deixou marcas. Ela deixou uma marca de uma vitória. Ela deixou marcas também de uma trajetória de muitas lutas também. Sim. E ela vem como um divisor de águas, irmã, nas nossas vidas. Amém. Geralmente, a unção, quando vem de Deus, ela vem como um divisor de águas. Muitas coisas acontecem na nossa vida, inclusive houve muitas coisas, né, no ministério a qual eu estava, que não vem ao caso, né? Houve muitas perseguições sobre mim, da unção, sim, né, da unção que eu recebi, houve um levante muito grande. Eu passei por muitos momentos angustiantes, de muita tristeza né, por ser perseguida por pessoas que também professavam a mesma fé que eu, por pessoas também que estavam em altares, né, e me perseguindo porque eu tinha sido levantada, né, tinha sido recebida a unção de missionária. E ali, para mim, foi uma grande decepção. E o pastor nós estávamos, ele praticamente nos desinstituiu de tudo. E eu perguntei se havia algum motivo, alguma causa. Ele disse que foi simplesmente por causa da unção de missionária. Entendeu? Não havia nada que desabonasse a minha conduta, irmã. Porque eu estava fazendo a obra de Deus simplesmente por causa da unção. E ali estava agora eu vivenciando aquela dor. E talvez essa pessoa que nos assiste está passando por um momento desse, mas Deus manda dizer para você que ele vai dar a volta por cima. Sabe por que vai dar a volta por cima? Porque está sendo necessário esse processo que você está passando agora. Esse processo que você está passando, essa dor que você está enfrentando agora. Aleluia. É uma dor que está sendo incompreensível. Ninguém está entendendo essa dor que você está aí na sua alma, no seu peito. Talvez você tomou tantos remédios para dormir à noite. Talvez você se encheu de remédios. Talvez você quis acabar com a sua vida. Talvez você queria tirar a sua vida como se não houvesse mais sentido. É como se o seu castelo desmoronasse, como se o seu chão abrisse para você. E aí você está em profunda dor. Nesse momento você está me ouvindo. Porque eu sei que você me ouve, porque o Espírito Santo fala comigo. Glória a Deus. E talvez você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. A minha dor, já não aguento mais, de tanta dor, de tanta vergonha, de tanta humilhação. Era algo assim que estava rasgando a minha alma. E eu aguentei firme. E Deus manda dizer para você que está me assistindo, viu, Cris? É para você aguentar firme. Amém. Aguenta firme, só mais um pouquinho de tempo e tu verás a glória de Deus. Aguenta mais um pouquinho essa dor que está aí dentro de você. Sabe, esse conflito todo. Glória a Deus. Tudo isso que você está passando, Deus manda eu dizer para você, aguenta mais um pouquinho. Glória a Deus. Aguenta. Aleluia. Porque Deus vai te entregar a vitória. Aleluia. Deus vai entregar nas tuas mãos o teu inimigo. Porque Aleluia. Ele falou para mim, enquanto eu orava, Cris, naquele auge de dor, vou eu te entregar o teu inimigo em tuas mãos. Vou eu te entregar o inimigo em tuas mãos. E ele me entregou meu inimigo. Amém. Na cidade de Porto Seguro é o útero do Brasil. Sim. Porto Seguro, glória a Deus e aleluia. Eu ali agora um período de 6 meses dentro do útero do Brasil. O monte de Porto Seguro era quase minha casa. Eu morei ali no centro de Porto Seguro, perto ali da Assembleia de Deus, no bairro ali no centro de Porto Seguro, no bairro do Campinho. Quem estiver me assistindo, que for de lá, porque eu tenho certeza que vai chegar até lá. Muitas pessoas de Porto Seguro vai ver esse podcast, pode crer. Eu tenho certeza, muitas pessoas ali em Porto Seguro. Eu amo a cidade de Porto Seguro. Amém. Foi uma cidade que me acolheu no auge da minha dor. Enquanto eu saí do estado de São Paulo, estava Porto Seguro de braços abertos. Servos de Deus, pessoas de Deus já estavam ali me acolhendo naquele lugar. E eu glorifico a Deus pela minha estadia, Cris, ali na cidade de Porto Seguro. E ali em Porto Seguro fiquei 6 meses, acredito eu, eram os 6 meses necessários de Deus ao Senhor a trabalhar o meu coração. E nesse Porto Seguro
Grande foi a obra do Senhor, o trabalhar de Deus. Deus cuidou de mim, viu, irmã? Deixa eu lhe dizer. Amém. Porque tem pessoas que talvez podem estar me assistindo agora e não crer mais no sobrenatural de Deus. Talvez não crer mais que Deus envia anjos, que Deus envia pessoas. Sim. Pessoas com um coração abençoador, com anjos Sim. abençoadores em nosso caminho. E ali aconteceu na cidade de Porto Seguro. Pessoas que Deus usou para me manter e me sustentar na cidade de Porto Seguro. Amém. Porque eu estava em uma cidade que eu não conhecia ninguém. E Deus ali me manteve. Deus ele pagou aluguel, Cris, para mim. Deus ele me sustentou naquele lugar. Amém. Roupas, vestia. Tinha dia que eu queria comer. Inclusive, tem alguém que vai estar assistindo esse pode crer, né? Missionária Regina, serva do Deus Altíssimo, que me acolheu muito ali naquele lugar, minha irmã. Amém. Foi uma pessoa enviada de Deus naquele lugar, ela e toda a sua família. Ela é uma pessoa que tem nome dentro da cidade. E me acolheu na cidade de Porto Seguro, ela e toda a família dela. Eu glorifico a Deus, não tem como não falar desta mulher. Eu glorifico a Deus pela pessoa dela ali na cidade de Porto Seguro, ela, Dona Nini. Enfim, aquela família que me acolheu, da missionária Regina, a irmã Ana também, enfim, várias pessoas, se eu vou falar aqui tem muitos nomes, né? Mas assim, todos eles a qual ali de Deus me acolheram, eles não me conheciam, mas conheciam o Deus que eu servia. Amém. Glória a Deus. E por conhecer o Deus que eu servia, eles me acolheram e Deus me manteve de tudo, irmão. Aleluia. Deus me sustentou de tudo naquele lugar, Amém. com comida, com roupa, com estadia, com casa. Deus alugou até casa para mim, amados. Deus me manteve naquele lugar, de eu desejar. Olha, teve dia, Cris, essa pra gente rir. Sim. Eu queria comer um lanche do McDonald's, Cris. Sim. E como você está na dependência de Deus, e Deus fazia pessoas que eu conhecia ter vontade de comer lanche do McDonald's, só para poder me levar. Que maravilha. Para me levar. Como Deus é fiel. Para me levar e a gente comer de tudo. Eu desejava, Deus, eu quero um perfume novo, que o meu já está acabando. Pois Deus fazia pessoas levarem perfumes para mim. Roupas, vestidos. Do Senhor, era o né? cuidado do Senhor. É a Como Deus é essa. fiel. Ele cuidou de todos os detalhes. De todos os detalhes, até eu ir vir para Belo Campo. Eita, Sim. glória a Deus. Estava ali em Porto Seguro e eu recebi um convite para vir numa missão, 3 dias, na cidade de Belo Campo, sudoeste da Bahia. É onde eu estou agora. Cidade maravilhosa. Que eu amo esta cidade de Belo Campo. Ó. Verdade, é maravilhosa. E aí, o que acontece? Recebi o convite e vim para ficar 3 dias, né? Fiquei os 3 dias e aí o Senhor, assim, bradou fortemente que eu tinha que ficar 10 dias na cidade. E ali agora estava eu, na cidade de Belo Campo. Glória a Deus, agora olha a Deus, tá bradando com poder e graça sobre a minha vida. E abrindo novas portas, né, pastora? E abrindo novas portas. Olha que coisa linda. Abrindo novas portas. Glória a Deus e aleluia. E ali agora estava eu debaixo de uma ordenança do Senhor. Aleluia. Eu estava com a minha pastora Marta Nobre, da cidade de Itapetinga, onde em setembro, né, do ano de 2022, ela me ligou pela madrugada falando que Deus havia incomodado ela para que ela me ungisse a pastora, porque ela tinha que ir em uma missão no estado de São Paulo e ela poderia se demorar nessa missão e ela queria logo cumprir aquilo a qual o Senhor ordenou que ela fizesse, que era me ungir como pastora. Sim. E ali ela, no mês de setembro de 2022, nós tivemos, né, a unção ali, por misericórdia infinita do Senhor, a unção de pastora. Então, quando ela me ungiu, e essa unção houve na cidade de Belo Campo, né? Teve pessoas ali, pastores, que eu convidei para estar conosco ali, né? Presenciando a cerimônia, e foi uma bênção para a glória de Deus. Amém. Agora, Aldete, trajetando, ó, outro ciclo, outras coisas para a gente dar um fechamento, né? Sim. E aí agora ali, né, debaixo de uma ordenança do Senhor, pela misericórdia, já não estava mais com unção de obreira, que eu era da igreja, né, universal. Nem de missionária, agora nem de missionária, agora pastora. estava de pastora, né, para pastorear, cuidar de vidas, ter o rebanho ali no aprisco, né, porque como eu estava de missionária, estava, né, então o que acontece? No campo missionário, então viajava muito, viajando muito, né, irmã? Sim. Em várias cidades, né, indo levar a palavra, cumprindo algumas agendas, e agora como pastora, já não dava para estar tão assim, né? Eu viajo, sim, mas não com muita frequência como eu estava antes, porque há um rebanho, há pessoas, vidas e almas que nós cuidamos ali aqui na cidade de Belo Campo. Então, assim, que precisa de atenção,
né, requer que a gente esteja mais próximos, né, inclusive com as campanhas nos lares, com os cultos, né, Sim. enfim. E aí agora a pastora, né, pela misericórdia de Deus, recebendo a unção do Senhor Jesus Cristo, né, debaixo de uma ordenança do Sim. Senhor, Isso é muito né, importante. É eu fundamental isso, né, isso pastora? mesmo, Estar irmã, debaixo da ordenança do Senhor, isso né. mesmo. Pastora, por falar na sua igreja, eu queria que a senhora falasse um pouco dela. Onde Uhum, é o endereço, quais os dias de uhum, culto, uhum, viu, pastora? uhum. Bem, a igreja, na realidade, eu já vou até fazer um resumo, né? Sim, Nós já estamos já finalizando, glória a Deus por tudo. Em abril deste ano, eu estive ali no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Eu fui a uma conferência profética de um alinhamento espiritual, né? sim. E quando eu estive nessa conferência, eu retornei daquele lugar diferente. Amém. E eu retornei debaixo de uma ordenança do Senhor. Sim. E eu estava entendendo que era o tempo de abrir, né, o ministério, Amém. de, né, que houvesse assim, um nascimento de um ministério. E ali eu agora falei, Senhor, eu tenho praticamente, né, mais de 30 anos caminhando com Cristo, Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E aí eu falei, Deus, né, é algo de muita responsabilidade, Verdade. porque não é o que nós queremos, irmã. Porque as pessoas pensam que é só É, abrir uma porta de uma igreja, com as cadeiras, microfone, caixa de som e vamos, e acabou. Não é assim. É muito além disso, irmãos. verdade. É uma responsabilidade e que nós vamos prestar conta É diante de verdade, Deus pastora. naquele grande dia, né? Isso para quem está debaixo da ordenança do Senhor, né, Debaixo pastora? de uma. Sim, É, você falou quem algo muito quer forte. estar mesmo de fato fazendo a vontade de Deus, Não a sua, né? não a Porque eu sua. quero É, abrir uma igreja, isso, quero ser pastor, eu quero ter um título, eu quero ser chamada de isso, pastor, de pastora, meu amigo. Mas dessa unção eu fugi, viu? Um bom tá tempo, viu? certa. Sim, Porque a responsabilidade é muito grande e eu sei que não vai haver um prestar de contas, né? claro, Naquele grande dia vai haver um prestar de é contas. verdade. E ali agora, né, debaixo da ordenança do Senhor, quando eu retornei dessa conferência Sim, profética, nós demos o início, né? uhum, E aí nós demos o início às campanhas na igreja, e inclusive a igreja ela fica ali na rua José Vieira, número 25, na cidade de Belo Campo, atrás do Colégio Municipal da cidade de Belo Campo, que é uma né? referência o Que é uma colégio municipal. referência esse colégio municipal, né? Então eu Isso, moro lá atrás, numa rua, Rua José Vieira, né, número 25, e a igreja é a Igreja Apostólica Jesus Cristo é o Senhor, a qual amém. nós estamos lá desde abril, Abriu. né? De abril. Então ela é um bebê, É um bebê. irmãos. É um bebê, né? É um bebê Recém-nascida, né, pastora? recém-nascida e glória a Deus porque é debaixo de uma ordenança, porque Amém. eu há mais de 30 anos caminhando com Cristo Jesus, se fosse para abrir só para dizer que tem uma igreja ou para dizer que está fazendo, então há tempos atrás eu estaria, né, irmã, com Sim, o ministério aberto. sim. Então tudo tem que esperar, irmão, tem que há um Amém. processo, né, minha irmã? Glória a Há uma Deus. É, preparação, não é isso? e é necessário Pois é, isso. e a gente não pode simplesmente só porque eu quero abrir um É, ministério, ou porque eu levo o jeito, não. Você tem que ter o chamado de chamado. Deus. Você tem que ter aquilo a qual o Espírito Santo ele confiou para você fazer a obra Verdade. dele. Aí flui. Amém? Aí flui, é o que ela É, falou, aí flui com é, graça, aí flui com libertação, aí flui com o batismo do Espírito Santo, aí verdade. flui com as virtudes dos céus. E aí agora, fluindo tudo, Deus derrama graça. E Aleluia. aí agora há uma conexão dos céus na terra. E quando tem conexão, tem alinhamento. E quando tem Verdade. alinhamento, tudo se resolve. E aí o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. E há Verdade. testemunho, é o que está havendo aqui agora. É verdade, pastora. Testemunho. Oh, glória a Deus e aleluia. Amém, Eu irmã? eu, assim, sou prova disso, desse seu amor pela obra do Senhor, o seu zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Por isso que eu lhe convidei, né, e por isso que tenho a honra de dizer, ela é Glória a uma das minhas Deus. intercessoras, Glória a né, quando eu Deus. te via, né, a gente se conhecia só de vista, e eu falava: "Meu Deus, que mulher simpática", mas quando eu estive sentada com a senhora para conversar sobre o Pode Crer, que a senhora vai lembrar disso, e É, houve uma frase que a senhora usou, que aquilo me apaixonei pela pastora Aldete: "Eu vou orar para saber de Deus se eu vou orar por este projeto", porque a senhora precisava saber se era de Deus. Então a é, cautela que a senhora tinha,
a senhora teve, né? Foi. E aí a sinceridade. É. Que a senhora poderia muito bem dizer assim, não, vou orar, né? E me encher de esperanças. Não, não, querida, eu vou orar para saber de Deus o que é isso. Eu não vou entrar numa guerra assim, Foi dessa né? maneira. E aí eu me lembro que naquele mesmo instante, Deus começou a falar contigo, Foi. né? E nós já levantamos dali, eu já levantei dali, porque eu já sabia, eu era convicta do que Deus tinha colocado em meu coração. Eu precisava simplesmente de uma resposta, né? De uma confirmação. E aí, e te ouvindo, eu falei, meu Deus, ela é de Deus. E a senhora falando sobre o compromisso com a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, agora a paixão fechou. Porque eu sou Oh, apaixonada pela palavra glória. de Deus, pastora. Eu Amém, amo, tenho Jesus. assim, um respeito muito grande, né? E eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o porquê dessa paixão, desse amor pela palavra. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Para quem me conhece, para os jovens que eu estava líder até semana passada, eu dizendo para eles: olha, guarde esse conselho, guarde esse conselho. Qualquer lugar que vocês estiver, leia, medite, noite e dia. Vem dias trabalhosos, mas vocês estando cheios da palavra de Deus, você vai conseguir vencer tudo. Porque a palavra de Deus vai estar dentro de você, é vida. E outra coisa, gente, onde vocês estiver, busque a presença. Oh, glória a Busque a Deus. presença do Aleluia. Senhor. Ah, Cris, mas eu vim por um passeio. Sim, mas chame a presença dele. Porque se ele não estiver ali, o que estamos fazendo aqui? Então, eu deixei esses ensinamentos para eles, né? Tanto que no dia eu perguntei, meninos, o que é que eu falava? E eles repetiam, né? Então, que ficava ali, né? Que ficou ali gravado. E eu, quando ouvi essa senhora, eu falei, ela é uma mulher de Deus. Ela estava na Amém, minha Jesus. mesa, ela estava na minha casa, ela poderia muito bem falar algo que massageasse o meu ego. Sim. A senhora falou, não, com muita seriedade, muito fechada, eu vou estar orando Foi assim mesmo. para saber se isso aí é de Deus. Aí meu coração se alegrou, eu falei, gente, eu quero essa mulher como amiga. Oh, Porque, Jesus. pastora, eu Oh, tô num glória. tempo, né, de peneirar. E assim, esse pouco tempo que eu estive com a senhora, que nós tivemos essa proximidade de maio para cá, né? De maio para cá. Fui na Essa campanha. proximidade mais, né? Uhum. Não, de abril para cá. Quando a senhora estava abrindo a primeira campanha, que eu Isso participei, mesmo. como é que era o nome? O pão da Revelação. revelação. Gente, que campanha maravilhosa. Oh, E glória. então, depois daquilo, eu aprendi tanto com a senhora. É alguém que eu quero estar caminhando junto. Glória a O Deus. evangelho, pastora, Aleluia. é tão simples. Mas o homem, ele gosta de complicar. Teve um Sim. podcast que eu abordei esse assunto, eu e Alex Almeida, a respeito dessa disputa que há entre alguns líderes, né, Meu Deus. religiosos, que isso é terrível. Não há necessidade disso. Não há. A Bíblia diz assim, que com Cristo não ajunta, espalha. O próprio Cristo falou, né, dessa Dessa forma, maneira. né? Então a gente precisa dessa comunhão para a gente estar. Se é o mesmo céu, gente. Aí quando eu vejo, né, a sua luta diária, eu vejo o seu amor pelas almas, Belo Campo é um lugar muito grande, muitas pessoas me procurando, pedindo socorro, socorro, Glória o a que eu Deus. devo Aleluia. fazer? Me ajude. Porque Glória a existem, a gente Deus. acha todo mundo feliz na internet, gente, existe pessoas sofrendo, existem Sim. pessoas desesperançadas, Dessa existem maneira. pessoas que já desistiram de viver. E aí encontra uma pessoa como a pastora Aldete, cheia de amor, né, Glória a do Deus. Espírito Aleluia. Santo, que abraça e cuida e zela. Não, o Glória a caminho é Deus. esse. Então, pastora, que Deus continue assim te abençoando, Amém, que Deus Jesus. Eu continue creio. te honrando. Amém, E eu sei Jesus. que de lá Amém, para cá, o Jesus. quanto de coisas que Deus tem acrescentado na sua vida, como Glória a resposta de Deus. que Ele é contigo, Glória a principalmente Deus. na sua igreja, né, que Glória a muitos Deus. duvidaram. Né? É. Infelizmente, muitos duvidaram, mas a senhora É. sabia por que estava ali. A senhora não Sim. estava abrindo simplesmente a porta de uma igreja, ali estava nascendo uma igreja, né? Um templo, algo que a senhora, que Deus colocou em seu coração, uma missão, né, da parte do Senhor, um chamado. Então Dessa essa é a maneira. É diferença. a diferença. E por falar em campanha, eu gostaria que a senhora falasse um pouco das suas campanhas, porque eu sei que quem é de Glória a Belo Campo, Deus. que estará assistindo, vai ficar, né, a par dos dias que a senhora faz, e são Sim. campanhas maravilhosas, direcionadas pelo Espírito Santo, Glória a né? E Deus. Deus tem feito grandes coisas em minha vida. Participei, acho que de uma, foi de duas campanhas, né? E foi bênção na minha vida, e foi Glória a respostas de Deus. Deus. Aleluia, Viu? A Jesus. senhora fica à vontade, pastora, para falar os Pronto. horários e os Glória a dias, viu, pastora, Deus. dos seus Amém. cultos que tem lá na sua Os igreja. dias de culto lá na nossa igreja
são as quartas-feiras. Quartas, domingo e segunda. As quartas-feiras são campanhas fortes de cura e de libertação. Amém. Onde sempre nós trazemos uns temas mais marcantes, que foi o primeiro que nós fizemos, o Pão da Revelação. Depois fizemos o Deus de Maravilhas, né? Aleluia. Quebrando maldições, né? E esse último que nós fizemos, cura e libertação. Amém. E assim, nós sempre damos esse segmento nos cultos de quarta-feira. E talvez você está me ouvindo e você talvez seja uma pessoa que foi vítima de uma inveja, Sim. de um olho grande. Você foi vítima de uma palavra mal proferida, verbalizada no mundo espiritual, palavras malditas, mal faladas sobre a sua casa, sua família, seu lar. E nós estamos todas as quartas-feiras orando, Amém. com jejum e oração. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Não está dizendo que é só oração. Verdade. É uma conjunção, jejum e oração. Então nós estamos às quartas. Todas as quartas-feiras, Cris, ali na cidade de Belo Campo, nós estamos em campanhas fortes, sempre com temas voltados para a libertação, para a cura, algo sempre voltado nesse nível assim. E às segundas-feiras, não, no domingo. Domingo é o culto ou encontro com Deus. Se você foi me acompanhando ao longo do testemunho, eu falei que aos domingos foi onde eu tive encontro com Deus, onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, aos domingos, nós temos os cultos, né? E às 7 horas da noite, sempre os nossos cultos são 7 horas da noite, às 19 horas. No domingo é o encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. Os cultos nós falamos muito sobre o Apocalipse, o encontro com Deus, como é e como que eu tenho a certeza que eu fui batizada com o Espírito Santo. Nós damos estudo para você descobrir se realmente você foi batizado com o Espírito Santo através do seu testemunho, da mudança de vida. Os frutos que há em você vai dizer se realmente o que habita em você é o Espírito Santo ou um enganador. É verdade, pastor. Então, através dos cultos de domingo, um encontro com Deus, porque quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, é libertador. Ele nos liberta. E há um aprendizado e um conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. E às segundas-feiras é o círculo de oração. Glória a Deus. Todas as segundas-feiras nós estamos lá. Não sei se você me permite mostrar. Claro, por favor, fique à vontade. Toda segunda-feira é um ciclo de oração onde nós dobramos o joelho em círculo, todos que estão presentes. E, inclusive, foi a última campanha que fizemos, foi essa, até a minha toalhinha, e que, inclusive, a nossa irmã Cristiane... Tem uma frase linda, né? Ó, que lindo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Em Efésios 3,14. Essa foi a última campanha que eu participei, né, pastora? Isso mesmo, segunda-feira, todas as segundas-feiras, né? De Deus. Nós temos a campanha, né, de estar de joelho. Nós estamos de joelho e ali tem entrado vários tipos de pessoas sofridas, angustiadas, vítimas de obras malignas, né? Sim. Debaixo de uma opressão, debaixo de palavras, né? E assim elas têm entrado lá e têm saído com resposta. Glória a Deus. Porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Então, às quartas-feiras, aos domingos e segunda-feira nós temos um encontro marcado com você. Aleluia. E Deus tem algo novo para você. E se você estiver nessa condição e precisar de ajuda, estamos ali para ajudar você, porque a sua luta vai ser a nossa luta, a sua vitória será a nossa vitória. E nós vamos estar lutando e guerreando juntamente com você diante de Deus. Amém, queridos? Que lindo. Para encerrar, você quer deixar uma palavra para quem está nos assistindo? Já deixou, né? Mas só um pedacinho. Glória a Deus. Então, nós já estamos encerrando, né? Assim, a Bíblia diz, nós fizemos uma oração antes, né? Sim. Mas na hora da oração, algo no coração já estava bradando. No livro de Eclesiastes 3, que vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, é um tempo determinado de Deus hoje para você que está nos assistindo. É um tempo determinado de Deus para mim e para você, Cris. Está chegando um novo tempo de Deus. É um tempo de rir. É um tempo de cantar. É um tempo de colher o que se plantou. Aleluia. Então, houve uma plantação e agora é o momento de colheita. Sim. E Deus manda dizer que é um tempo de colheita na sua vida, Cristiane. Amém. É um tempo de colher, porque você plantou. Amém.
Então houve uma plantação de choro, houve uma plantação de lágrimas, houve uma plantação de tantas renúncias, houve uma plantação de entrega, houve uma plantação de muitas coisas na sua vida, no seu ministério, e agora é um tempo de colher. E Deus manda dizer que é um tempo de colher, você vai colher o que você plantou. Amém. Você vai colher com os feixes, sabe, os feixes cheios. Eita, glória a Deus, aleluia, o Senhor me faz contemplar e ver os feixes cheios. Amém. E você vai colher, você vai ter culto de ação de graça. Amém. Você vai glorificar mais ainda do que você já tem glorificado o santo nome do Senhor. Você vai bendizer o Senhor, você vai cantar com tamborins, com harpas, com tudo que você tiver, você vai cantar como Miriam cantou. E você vai atravessar e vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Ele é Deus na sua vida, Amém. e Ele é Deus na sua casa. Sarai, de quebede comandarachei, bede camandarasai. Rocomonosfim de quebede caxi. Ele é Deus na sua casa, Ele é Deus na sua família, Ele é Deus nas suas finanças, Ele é Deus no seio do seu lado, dos seus filhos. Ele é Deus na sua saúde, Ele é Deus nesse projeto, Ele é Deus. E ele disse que agora é um tempo determinado de você se alegrar no Senhor. É um tempo determinado das coisas se caminharem, das coisas acontecerem. As conexões vão acontecer, o nome dele será glorificado. Agora é o tempo de coisas novas, de galgar coisas novas, vivenciar milagres. E ele diz para você hoje, ó, vem vivenciar milagres, Cristiane. Vem vivenciar o sobrenatural. E você que nos assiste, é um tempo determinado para todas as coisas. E Deus diz que é um tempo novo para você. Aleluia. O tempo de chorar acabou. O tempo da humilhação acabou. É um tempo novo de Deus para você. Aleluia. E esse tempo novo chega na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento. Um tempo novo chega nas suas finanças, na sua empresa. Um tempo novo chega na sua alma, na sua mente. Chega um tempo novo de Deus, porque é um tempo determinado sobre todas as coisas. E Deus diz, é um tempo novo chegando. Glória É a um Deus. tempo novo chegando na sua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. nome de Amém, irmã Jesus, Cristiane? amém. Eu posso orar por Por você? favor. Eu vou orar por ela e vou orar por cada um de Isso. vocês que ficou até agora Amém. e nos assistiu e ouviu. E eu creio que grande vai ser o mover do céu sobre a sua vida. Amém. Grande vai ser o que Deus vai fazer. Amém. E é você que vai estar um dia ainda sentada dando o seu testemunho. É Vai ser verdade. você. E você vai dizer, eu ouvi o testemunho de uma pastora lá no interior da Bahia, de uma cidadezinha tão pequenininha. E mudou a minha história, mudou todo o cenário, mudou todo Aleluia. o cenário, mudou meu cativeiro, mudou a minha vida, mudou a minha história, porque a luz chegou até você. Aleluia. E nós vamos orar em nome do Senhor, amém? Amém. Vou fechar os olhos da sua mão aqui. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo, nos colocamos na tua presença santa e soberana. Sim, Senhor. O Senhor que está entronizado acima dos querubins. Aleluia. O Senhor que está em teu trono de glórias, aleluia. O Senhor que está em majestade. O Senhor que há de vir e virá buscar os seus amados. Oh, Deus querido e amado, eu oro pela vida de Cristiane Cunha. Eu oro pela sua casa, sua família, seu lar. Eu oro, meu Deus, todos os dias, meu Deus, por este projeto. Todos os dias eu tenho estado diante dos teus pés pela vida da tua filha, da tua serva. Meu Deus, eu oro também, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que nos assiste nesta hora. Eu oro por cada vida, Senhor, que parou um momento, um tempinho, Senhor, para assistir esse testemunho, Senhor. Meu Deus, eu oro por esta vida, eu declaro, eu profetizo, eu determino que coisas novas do Senhor vai chegar na casa desta pessoa. Coisas novas da parte do Senhor vai chegar na casa, no trabalho, na família, no lar, na saúde, na empresa. Meu Deus, coisas novas da parte do Senhor vai chegar até esta pessoa. Deus, o Senhor muda hoje a história dessa pessoa. O Senhor muda hoje, de o Senhor muda hoje a história dessa pessoa. O Senhor dá uma virada, porque eu vejo uma chave virando. Porque a tua palavra diz em Apocalipse capítulo 1, Jesus tem as chaves, e é no plural, as chaves. E ele tem a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno. Então ele tem chaves. Aleluia. São várias chaves. Eu vejo uma chave delas sendo girada Aleluia. hoje. E é ele que gira a tua vida hoje. Ele abre uma porta nova para você. E a porta que ele abre, ninguém fecha.
E esta porta está sendo aberta hoje para você. E hoje Ele te entrega bênção sobre a sua vida. Você que nos assistiu até agora. Deus, Ele entrega bênção na sua vida, Cristiane. Ele entrega algo novo na tua vida. E as chaves que Ele está abrindo hoje para você, de novas conexões, sobre a tua vida, sobre esse projeto. Eu te abençoo pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade que foi me constituída aqui na terra, como serva do Deus Altíssimo, como ministra da palavra do Senhor. Eu te abençoo pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E Amém. glória a Deus. Glória Seja a Deus. abençoado em nome de Jesus. Amém. Você pode crer. Essa palavra que a pastora falou para você não veio do coração dela, mas do coração do Pai. Ela é uma pessoa muito séria na presença do Senhor. Então receba o teu milagre. Seja qualquer que for o teu problema, Deus é fiel e Ele vai cumprir. E nisso você pode crer. Amém? Amém, Jesus. Pastora, muitíssimo obrigada. Foi uma honra muito grande A honra foi te minha. ouvir. Amém.